Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos estar lendo 18 até o 29. Vamos ficar de pé só para lermos esse texto, né? Diz a palavra: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Eu, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dele tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, todas as gregas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, grande é o teu nome, que está a tua palavra. Senhor, tu sabes que somos limitados, tanto para entendê-la como para transmiti-la. Tu possa nos dar entendimento, graça, e que de alguma forma nós sejamos abençoados, ó Deus, e edificados na nossa vida com as tuas escrituras. Somos teus filhos, somos teus servos, nos mantém compenetrados em ti. É isso que nós te pedimos e te oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Muito bem. Eu coloquei como tema aqui dessa mensagem o título de Santidade Negligenciada. Foi o título que eu coloquei aqui nesse texto. Mas vamos ver um pouquinho o contexto, né? Para nós entendermos e entrarmos depois no texto propriamente dito. A carta à igreja de Tiatira foi a quarta carta, né, escrita a mando de Jesus às igrejas da Ásia Menor. A primeira foi a igreja de Éfeso, a segunda de Esmirna, a terceira de Pérgamo, e essa agora a quarta carta à igreja de Tiatira. É a carta mais longa de todas essas 7 cartas que Jesus mandou que se enviasse àquelas igrejas. Tiatira ficava localizada entre as cidades de Pérgamo e Sardes. Ficava mais ou menos a 65 quilômetros da cidade de Pérgamo. Tiatira era
um próspero centro comercial. Interessante que lá nessa cidade existiam diversas associações, né? Ou alguns chamam de grêmios comerciais, ligadas aos padeiros, aos fabricantes de roupas, aos ferreiros, aos tecelões, aos curtidores, aos tintureiros e oleiros. Então, era um centro, né, comercial, e ali as pessoas desenvolviam suas atividades, e cada pessoa, né, geralmente cada comerciante desse era associado em uma dessas associações. E essas associações serviam, naquele contexto histórico ali daquela cidade, para defender os interesses, né, claro, dos seus associados, né, e principalmente fazê-los com que eles prosperassem financeiramente. É importante também ressaltar que não era apenas por interesses comerciais, mas cada uma dessas associações, elas tinham, né, elas prestavam um culto a uma determinada divindade, e eles promoviam, né, festas a essas divindades, né, que envolvia um culto pagão a essa divindade, como também práticas sensuais dentro dessas festas, dentro desses cultos, né, que promovia a prostituição. Isso tem muito a ver com o contexto depois da igreja de Tiatira estava vivenciando, né? Então, o cristão era desafiado naquele momento, né? Você imagina, você era um fabricante de roupas, você era um ferreiro, você era um tecelão, você era um curtidor, você era um tintureiro, você era um oleiro, e você, se quisesse ter seus interesses protegidos e defendidos, você tinha que se associar a uma dessas associações. Mas lá nessas associações, como eu falei, tinha, né, cada uma delas tinha a sua divindade. Então imagina que aperto, que situação naquela época os irmãos da cidade de Tiatira viviam, né? Eles poderiam ter algum dano financeiro, algum prejuízo financeiro, por não estar associado, por não estar fazendo parte daquela comunidade, né? Por não ter protegido os seus interesses. Esse era o drama, né, de ser um cristão em Tiatira e de ser um empreendedor de alguma dessas profissões. O verso 18, agora nos voltando para o texto, ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. A primeira coisa que a gente percebe aqui, que a gente entende, que a gente aprende, é que Cristo é detentor de todo conhecimento e sabe, está ciente de todas as coisas. No capítulo ainda 1 de Apocalipse, os versos 12 a 14, se você não quiser acompanhar, você pode escutar apenas, diz o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo. Isso era João, que recebeu a revelação do Apocalipse. Voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, como vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Então desde o primeiro capítulo, né, do livro do Apocalipse, já aponta para duas coisas. Primeiro, que o Senhor está andando em meio à igreja, Ele não está distante, né? Não é divindade ausente, pelo contrário, o nosso Deus é um Deus presente. Esses candeeiros aqui estavam se referindo à igreja, basta ver lá no versículo 20 do capítulo 1. E também esse texto que nós lemos diz que os seus olhos são como chama de fogo, ou seja, né, nada que o ser humano possa intentar fazer, ele pode até esconder das pessoas, pode até esconder da família, pode até esconder do governo por algum tempo, né? Ou pode até cair no esquecimento, mas de Deus não, né? Os seus olhos são como chamas de fogo, ele penetra, né, na intimidade
e no coração e sonda completamente, né, a nossa vida. O diabo tem a capacidade de saber o passado, né? Tem pessoas que se impressionam, né? Pessoas que são muito místicas, né? Eu não me admiro do diabo contar todo o meu dia de hoje. Não vou me admirar com isso, né? Dele chegar para mim agora e dizer qual foi o livro que eu li hoje, qual foram os sites que eu acessei, quais foram as redes sociais que eu visitei. Você vai se impressionar com isso? Talvez algum de nós aqui se impressione. Contar um fato que só você sabe, nem sua mulher sabe. Eu tenho coisas que nem a minha mulher sabe. Jamais, irmão, ela vai querer saber quando chegar em casa, né? Com certeza. E aí, o que é que você quer? O que é que você me esconde de mim? Tem coisas que ela não sabe e que ela não pode saber, né? Porque às vezes ela não tem estrutura para ouvir. E a recíproca também é verdadeira. Com certeza tem coisas dela que eu não sei, né? Mas é possível que o diabo saiba alguma coisa do passado, alguma coisa, né, do presente, que aconteceu hoje. Mas o diabo é incapaz de saber o que se passa na sua cabeça, na sua mente, no seu coração. Ele é incapaz de saber. Ele pode até ter um vislumbre, que ele conhece muito bem as escrituras, né, do que vai acontecer no futuro, mas ele não sabe os pormenores, os detalhes do que vai acontecer com você amanhã, ou daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Deus sabe todas as coisas, né? É esse Deus a qual nós servimos. Em Jeremias capítulo 17, verso 10, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Deus é aquele que conhece o nosso coração. Nada que possamos fazer poderá evitar isso. Então, Jesus aqui se apresenta e dá as suas credenciais, né? Eu sou aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele sabe o que está no seu íntimo, no recôndito, é isso mesmo? A palavra? Do seu coração, o mais íntimo do seu ser. Deus sabe todas as coisas, e é isso que Jesus está dizendo aqui na sua palavra. A segunda coisa que nós vemos aqui, no verso 19, o Senhor diz: conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Jesus aqui traz um elogio para a igreja de Tiatira. Geralmente ele traz um elogio a essas igrejas, né? Mas na frente, a igreja de Esmirna, né, ele só trouxe elogios. E a igreja de Filadélfia também. Mas na frente. Mas na igreja de Éfeso, na igreja de Pérgamo, sempre tinha uma queixa. Nós vamos ver aqui também. Mas agora, nesse momento, ele traz um elogio. Nós podemos ficar apenas com esse momento, né, da igreja de Tiatira. Se encerrasse, né, a carta nesse elogio, era uma coisa maravilhosa. Talvez nós definiríamos essa igreja como sendo uma igreja exemplar. Porque o irmão leu agora, né, 1 Coríntios capítulo 13, na abertura do culto, né? E Paulo vai dizer que 3 coisas vão permanecer até o final: a fé, a esperança e o amor. E era justamente essas qualidades que haviam na igreja de Tiatira. Essas 3 marcas estavam presentes naquela igreja: o amor, a fé, a esperança, leia-se perseverança. Era diferente, né, da igreja de de Éfeso, que tinha o quê? Abandonado o quê? Quem lembra? Seu primeiro amor. E aqui o texto diz que as obras da igreja de Tiatira no presente eram maiores do que as obras que eles tinham no início. Então era uma igreja que estava em crescimento, diferentemente da igreja de Éfeso.
Era uma igreja que era dada ao serviço. E esse serviço nada mais é do que uma demonstração prática de amor ao próximo. Nela estava presente a fé, ou seja, era uma igreja comprometida com a verdade. Era uma igreja, podemos dizer que era uma igreja ortodoxa. Era uma igreja paciente. E era preciso ser paciente em meio àquele contexto de perseguição, de tribulação aberta naqueles dias em que aquela igreja estava vivendo. Era uma igreja que estava em crescimento, como eu falei, diferente da igreja de Éfeso, que tinha perdido o seu primeiro amor. Essa igreja, as últimas obras eram mais numerosas do que a primeira. Então, a igreja de Tiatira era uma igreja exemplar. Terminasse aqui, nota 10 para a igreja de Tiatira. Mas tinha, né, o verso 20. Aí, né, nós aprendemos uma outra coisa. Vamos ler, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então o que é que a gente aprende aqui? Era uma igreja de fé, de perseverança e de amor. Mas era uma igreja que era condescendente com o pecado. Era uma igreja que era tolerante ao pecado. E é triste, né, ler essa exortação de Jesus aqui nesse texto, depois de ter lido o verso 19. Eu gosto de plantas. Minha mulher não gosta, né? Interessante. Geralmente mulheres é que gostam de plantas, né? Lá na minha casa, né, tem um jardim assim, daquelas, eu não sei que tipo de planta é aquela que tem muito espinho, né? Mas ela solta uma florzinha vermelha, às vezes amarela. Não sei se você conhece esse tipo de planta. E como deu trabalho para aquelas mudas pegarem, por muitas vezes morriam. Isso foi pelo menos umas 10 vezes. E a minha mulher, para com isso, deixa com isso, não vai dar certo, isso não vai nascer. Eu vou lá, e botando lá, e regando, e adubando, e comprando. E até que hoje parece uma selva, né? De vez em quando tenho que mandar cortar lá. Mas mesmo em meio àquelas plantas cheias de espinho, surgem, é incrível, rapaz. Como é que nasce erva daninha dentro desses espinheiros, dentro dessa planta aqui? Então, irmãos, mesmo num jardim bonito, né, que você tem, mas infelizmente tem ervas daninhas. E era isso que estava acontecendo. Era uma igreja aparentemente saudável, mas que dentro dela tinha um tumor maligno. Isso acontece com um ser humano. Você pode olhar para mim ou olhar para você aqui, e aparentemente nós estamos saudáveis, mas talvez é possível que alguma doença maligna esteja se desenvolvendo no nosso corpo, e nós só vamos nos tomar ciência dela quando sentimos alguma coisa. E é isso que estava acontecendo ali na igreja de Tiatira. Era um belo jardim, mas tinha ervas daninhas. Era um corpo aparentemente saudável, mas tinha um tumor maligno. A igreja estava permitindo que uma falsa profetisa estivesse entre seus membros, ensinando heresias, sem fazer nada para impedi-la. Interessante que a igreja de Éfeso, ela não tolerava os falsos profetas. Inclusive o texto lá da carta de Éfeso, aqui do Apocalipse, diz que eles odiavam, eles detestavam as obras dos nicolaítas. E o Senhor diz, as quais eu também detesto. Só que na igreja de Tiatira não havia esse sentimento de indignação com relação ao pecado. Muitas vezes nós somos tolerantes, irmãos, com relação a isso aí, porque muitas vezes não queremos nos indispor com o nosso irmão.
com aquela pessoa próxima, porque talvez ela não goste, porque talvez ela fique chateada, porque talvez ela não, eu seja cancelado, eu saia do grupo. Isso acontece muito com jovens e adolescentes, né? Que temem não ser aceitos pelo grupo. Irmãos, crente não tem que ter medo de ser cancelado. Crente não tem que ter medo de ser discriminado, de ser alijado, porque foi para nós não somos deste mundo. E o mundo vai nos odiar justamente por causa de Cristo. No momento que nós estivermos sendo aceitos pelo mundo, é porque já negamos ao Senhor Jesus. A igreja de Tiatira tinha o seu amor renovado, tendo as suas obras como sendo mais numerosas do que as primeiras, contudo estava tolerando uma falsa profetisa. A igreja de Tiatira demonstrava amor, fé e perseverança, mas estava negligenciando com a santidade. E a santidade, irmãos, é uma das marcas indispensáveis do verdadeiro cristão. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Assim não vos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Efésios 1:4. O propósito de Deus é nos santificar, mas o propósito do diabo é frustrar isso. Se o diabo não puder destruir a igreja por meio da perseguição ou das heresias, ele tentará corrompê-la com o mal, principalmente no campo moral, no campo sexual. E essa mulher estava justamente, ali sendo tolerada em meio ao povo de Deus e levando muitas pessoas à corrupção moral, a se envolverem com prostituição. Era uma igreja que estava tolerando o pecado, e negligenciando esse aspecto fundamental da vida cristã, que é a santidade, irmão. Nós somos santos. O próprio Pedro escreveu lá a sua carta, se reportando ao Senhor, falando: sede santos, porque eu sou santo. O conceito de santo do cristianismo bíblico é diferente do conceito católico. O conceito católico de santidade é o cara que adquiriu alguns méritos na vida, fez algum milagre, e a igreja agora reconheceu ele como santo. Mas esse não é o conceito bíblico. O conceito bíblico de santidade é justamente o homem e a mulher de Deus, que em meio a um mundo de corrupção, ele abre mão daquilo e se santifica para Deus. Eu tenho certeza que se nós estivéssemos valorizando mais esse aspecto da vida cristã, muito mais pessoas, mas nós queremos muitas vezes sermos aceitos pelo ambiente, queremos sermos parecidos com o mundo. Paulo, escrevendo a sua carta a Romanos, disse que nós não devemos nos amoldar a esse mundo, mas ter a nossa mente transformada, para que possamos experimentar a boa, perfeita e boa vontade de Deus. Verso 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Irmãos, Deus é muito longânimo. Isso aqui é o que a gente aprende com esse versículo. Deus é paciente. Essa mulher estava corrompendo o seu povo, estava levando muita gente à prostituição, a se promiscuir, a se perverter sexualmente, a adulterar, a participar daqueles bacanais. Essa Jezabel dizia: não tem nada a ver não, meu amigo. Você pode fazer parte daquela associação comercial, e você pode participar daqueles cultos pagãos, e você pode participar daquelas orgias sexuais que rolam lá dentro, não tem problema nenhum. Era isso que ela ensinava. E é essa mesma mulher que Deus aqui estende a sua longanimidade, a sua paciência, esperando que essa pessoa se arrependa, se volte, caia em si.
Deus é Deus de misericórdia. A gente não pode esquecer disso. É o Deus longânimo, é o Deus do perdão. Basta ver que o pior rei de Israel, o cara superou até o rei Acabe, que foi o rei Manassés, que foi quem despertou a ira de Deus para Deus destruir depois o templo de Jerusalém, destruir a cidade, levar o povo cativo para a Babilônia. Esse cara, ele tem um momento de lucidez e se arrepende e clama a Deus, e Deus perdoa esse cara. É capaz de a gente ver o rei Manassés lá na eternidade, né? Não sei se vai ter essa oportunidade esse aqui era o Manassés, acho que não, né? Tem gente que a Bíblia não fala muito sobre isso, né? Mas imagina um cara como o rei Nabucodonosor. Eu tenho minhas suspeitas que aquele cara morreu crente, pelo decreto ali, depois que ele viveu como um animal do campo, e depois que ele caiu em si novamente, baixa um decreto. A declaração dele é de um homem crente. Você vê a longanimidade de Deus. A gente não crê mais nisso. Foi até pregado aqui domingo, né? Mas a gente olha assim e diz: aquilo não tem jeito mais não. Está perdido, está condenado. Não adianta eu falar mais de Jesus para ele, não. Não, irmão. Qualquer ser humano, por mais perverso e maligno que seja, se ele se voltar para Deus com sinceridade, com verdade no coração, verdadeiramente arrependido, Deus vai lhe oferecer o seu perdão. E era isso que Deus estava aqui oferecendo para aquela mulher. Por pior que seja o testemunho do crente, o desejo de Deus é que ele se arrependa e se volte dos seus pecados para a santidade. Muitas vezes nós somos impacientes, né? Primeira contrariedade que temos com alguém, já rompemos relacionamentos, já nem falamos mais, né? Mas Deus é longânimo, é paciente. Nós devemos orar e pedir a Deus que coloque, né, que imprima em nós esse atributo dele, né? Você sabia que Deus pode comunicar alguns atributos? Ele não vai comunicar para você o atributo da onipresença, né? Você só pode estar aqui, você não pode estar aqui e estar lá na sua casa ao mesmo tempo, né? Ele não vai lhe dar o atributo da onipotência, né? De poder realizar todas as coisas segundo a sua vontade, não. Nem da onisciência, de conhecer o que se passa na mente das pessoas, no coração das pessoas, não. Isso aí são atributos incomunicáveis de Deus, mas Ele pode, nós podemos pedir a Ele para que Ele nos comunique o atributo do perdão, da misericórdia e do amor, né? Inclusive o caminho mais excelente do texto que foi lido aqui no início, na abertura do culto. Versos 22 e 23. Um alerta aos impenitentes. Eis que prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda, mais uma vez, que sonda as mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Lá em Hebreus capítulo 12, versos 6 em diante, diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza.
Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus é longânimo, amém? Deus é paciente, amém? Deus é misericordioso, amém? Deus é perdoador, amém? Amém. Mas até Deus tem o seu limite. Você só pode ir até aqui, né? Quando chega nesse limite, ele diz: não, espera aí, esse meu filho eu vou ter que aplicar outro remédio, né? Uma coisa que é pouco falado dentro das igrejas é a questão da disciplina, né? A gente tem visto isso muito pouco acontecendo dentro das igrejas. E muitas vezes o crente não quer passar por uma disciplina, ele vai e muda de igreja, né? E o pastor muitas vezes recebe lá o cara nessa igreja, procura saber o que aconteceu, não liga para o pastor anterior. O cara às vezes aprontou. E aqui, eu sempre digo, a necessidade é má conselheira, né? Poucas pessoas na igreja estão envolvidas nos trabalhos, é poucos trabalhando por muitos. Aí o pastor muitas vezes, por causa dessa necessidade, já, não, venha para cá e tal. Às vezes por outras motivações, questões financeiras, porque o cara vai trazer o dízimo dele, vai trazer a oferta, e não aplica-se a disciplina. E a igreja vai sendo corroída por dentro. A disciplina, né? Quem tem filho sabe disso. Pelo menos aqueles que prezam por criar seus filhos na obediência, tem que muitas vezes discipliná-lo, né? E tem um tempo, né, de disciplinar, né? Aquela palmadinha, aquela correção, aquele castigo, quando ele é infante, né? Não adianta você querer fazer isso quando está com 14, 15, 16 anos, já passou do tempo, meu amigo. Você não dominou seu filho quando ele era criancinha, depois que ele cresce, ó, né? A onda agora é expor até os pais em redes sociais, né? Discorda dos pais, bota lá no grupo, né? Lá no Instagram, no Facebook. Uma geração que perdeu o senso de respeito e de autoridade. Essa geração que nós estamos vivendo. Deus usa da disciplina para levar o faltoso ao arrependimento. A falsa profetisa Jezabel, ela não quis se arrepender. Ela desprezou a oportunidade de Deus, a instrução, o alerta de Deus. Ela zombou da paciência de Deus. E porque não se arrependeu, só restou o que agora? Juízo, disciplina. O que era doce, Deus vai transformar em amargo. O pecado é doce, né? Mas as consequências dele são amargas. O preço é alto, né? O diabo não tem compromisso com ninguém, ele só quer destruir. Inclusive é bíblico, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Hernandes Dias Lopes disse uma frase bonita. Ele disse que Satanás é um estelionatário. Ele promete vida, mas entrega a morte. Vou dizer isso, vou repetir essa palavra. O diabo, foi Hernandes Dias Lopes que disse, é um estelionatário. Não sei se você já foi vítima de um estelionatário, né? Prometeu uma coisa a você e não entregou. Vendeu uma coisa a você, enganou você, ficou com dinheiro. Ele promete vida, mas ele entrega a morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Versos 24 e 25. Versos 22 a 23, ele deu um alerta aos impenitentes, né?
Agora, versos 24 e 25, ele dá um conselho aos penitentes. Os impenitentes era a turma de Jezabel, né? Agora tinha os penitentes, aqueles que não entraram na onda de Jezabel, estavam lá dentro da igreja de Tiatira. Diz a palavra, versos 24 e 25: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Primeira coisa aqui que a gente percebe: é possível, numa mesma igreja, ter pessoas, e geralmente é assim, que estão se mantendo fiéis a Deus, enquanto outras estão se desviando. Dentro da igreja visível, a igreja que se discerne espiritualmente só tem crente, irmão, só tem santo. A igreja visível, essa aqui que a gente está vendo, ela tem tanto santo como tem incrédulo, tanto crente como incrédulo, como tem tanto santo como tem ímpio. É duro isso, mas é verdade, irmão. A igreja visível, ela tem essas duas categorias de pessoas. Haviam aqueles que estavam lá se prostituindo dentro da igreja, mas haviam aqueles, como diz aqui, que não estavam participando dessa doutrina, nem conheceram as coisas profundas de Satanás. Irmãos, para você conhecer o pecado, você não precisa experimentar dele, não. Para você saber que cocaína faz mal, não precisa você provar uma pedra de crack. Você não precisa provar aquilo para saber, não. Você tem maneiras, né, de saber, de concluir que aquilo ali é algo mal para a sua vida. Já aqueles que seguiam a doutrina dessa falsa profetisa de Jezabel, disse: não, para você lutar contra o pecado, você precisa conhecê-lo profundamente. Olha que coisa terrível. Era igual a doutrina dos nicolaítas, né, que pregavam algo parecido também, que era abominado lá pela igreja de Éfeso, que pregavam que para você experimentar mais da graça de Deus, você tem que experimentar do pecado também. Tem até, pode ser que tem algum crente que até use, né? Onde abundou o pecado, superabundou, né? Não é um texto bíblico? A graça de Deus. Os caras, né, perverteram o sentido do texto e pregavam isso. Incrível, irmão, que tem pessoas que seguem. É possível se manter fiel enquanto outros se desviam. Havia um remanescente piedoso em Tiatira, que não havia se contaminado. Alguns que não se deixaram levar pela falsa doutrina, que pregavam que para experimentar a graça abundante de Deus, era preciso conhecer o pecado profundamente. Olha aí. A segunda coisa que a gente vê nesses versículos, ainda aqui no capítulo 24, a parte B do versículo diz: outra carga não jogarei sobre vós. Ao verso 25: tão somente conservar o que tendes até que eu venha. O que é que a gente aprende aqui? O que precisamos para servir, para conhecer a Deus, Ele já nos deu. Os crentes de Tiatira não precisavam de mais nada, a não ser o que já haviam recebido por meio das Escrituras, por meio das Escrituras trazidas pelos profetas e apóstolos. As Escrituras sagradas, irmãos, é um guia adequado, é a nossa regra suficiente de fé e de vida. Tem crente, tem igrejas que vivem de novidades. A Bíblia para essas pessoas já não é suficiente. Elas precisam de algo mais. De quando eu sou crente para cá, 96, faz 26 anos, né? O que já surgiu de movimentos, entre aspas, de novidades,
A Bíblia, para muitas igrejas, não é suficiente. O cara tem que ir lá realizar a festa dos tabernáculos, né? Eu já fiz parte de uma igreja assim, que realizava a festa dos tabernáculos, que tinha lá um irmão que se vestia como sacerdote, né? Gente que está buscando um elemento diferente e trazendo práticas estranhas ao cristianismo. É uma mistura. A palavra técnica é sincretismo. É você trazer um elemento de uma outra religião para dentro da igreja. Por exemplo, o sal grosso. Não tem aí o culto do sal grosso? Tem nada a ver isso com o cristianismo. É a rosa, é o copo d'água, vai lá, bota em cima da televisão. Você ora em cima daquele copo d'água, aquela água vai ficar ali energizada, vai ter um poder sarador, alguma coisa. O que nós precisamos, irmãos, nós já temos. A responsabilidade que nós temos é de preservar o que recebemos e não de acrescentar nada. O erro dos escribas da época de Jesus e dos fariseus foi adicionar as suas próprias tradições aos mandamentos de Deus. Esse foi o erro. Nós não precisamos de moletas, essas novidades aí que as pessoas andam atrás, para ter uma experiência mais profunda com Deus. O que nós precisamos, nós já temos, está aqui, são as Escrituras. O problema é que muitas vezes nós temos preguiça de ler. Nós vivemos numa cultura onde as pessoas não gostam de ler. Elas gostam de entretenimento. Nós conseguimos passar 2 horas na frente de uma TV assistindo uma série. E às vezes até fazer, eu não sei se a palavra que os jovens usam aí é rali. Maratona, é? Maratonar. Sai lá 10 episódios, cada um com 1 hora. O cara pega no final de semana, passa ali 2 de 10 horas. Mas nós não temos paciência de pegar um livro, muitas vezes de passar 30 minutos lendo, 1 hora lendo, procurando, pesquisando. Não, nós queremos algo já prontinho, embrulhado para nós. Cristo é a nossa suficiência. Amém? Não precisamos de mais nada, apenas dele. As Escrituras são suficientes. Por meio delas, nós conhecemos a Cristo. Caminhando para o final, versos 26 a 29. Aqui, Cristo nos faz uma promessa. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está dizendo aqui que o vencedor é aquele que vai perseverar nele até o fim. Jesus está dizendo que aqui que o vencedor é aquele que vai julgar os ímpios e reinar com Cristo. Vai ter eleições esses dias aí, né? No reino dos homens. Mas esse reinado dele só dura o quê? 4 anos. Pode durar mais 4, faz 8. Mas por causa da limitação de tempo, de idade, pode até que não chegue ao final dos 8. É efêmero, é passageiro. O Senhor nos faz promessas profundas aqui. Darei autoridade sobre as nações. Não sei se o pastor, qual é a posição dele, né? Depois ele pode me corrigir, dizer a posição dele, mas eu particularmente creio no que chamam de milênio literal. Depois você lê lá o livro de Apocalipse, capítulo 20. Eu digo, Senhor, que nações serão essas que o povo de Deus vai reinar sobre elas? Será que isso aqui é alguma pista para isso? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Será que a gente já pensou sobre isso, já refletiu que nós seremos reis e sacerdotes sobre a terra?
que Deus vai nos dar um corpo semelhante ao de Jesus, e uma sabedoria que hoje nós não desfrutamos dela. Será que isso vai se dar literalmente mesmo? E ele diz: e com cetro de ferro as regerá. O apóstolo Paulo diz que os santos, a igreja, vai julgar o mundo. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? A igreja vai tomar parte nesse julgamento que um dia vai se dar de toda a humanidade. Os crentes lá de Tiatira, alguns queriam conhecer as coisas profundas de Satanás. O verso 28 diz que: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. O que é que o Senhor está nos ensinando aqui? Como os crentes de Tiatira, alguns estavam querendo conhecer as coisas profundas de Satanás, o Senhor está dizendo aqui que nós vamos conhecer as coisas profundas de Cristo. Nós vamos ter a eternidade, irmãos. Deus mede esse universo a palmos. Quem é esse ser? O ser humano não tem ideia do que é o universo. Alguns dizem que ele já chegou em 19, agora já está em 40 bilhões de anos-luz. Não é 40 bilhões de anos, não, é 40 bilhões de anos-luz. Um segundo, né? Você joga deixa eu ver se eu sei explicar direito aqui, não é a minha área, né? Mas a velocidade da luz, ela é cerca de 400 mil quilômetros por segundo. Cerca, né? 300 e alguma coisa. Daqui para a Lua tem cerca de 360 mil quilômetros de distância. A velocidade da luz é 1 segundo. Você sai da Terra e está na Lua. 1 segundo. 1 segundo. Você imagina o que é 1 hora de anos-luz, ou 1 minuto de anos-luz. Multiplique esses 360 mil quilômetros por 60 vezes. Cada minuto tem 60 segundos. Não é isso? Cada hora, quem é bom de conta aí? Se tem 60 segundos, 1 minuto, cada hora tem 60 vezes 60, vai dar quanto aí? 3.600 segundos, 1 hora. Mais ou menos isso, né? 3.600 segundos. Aí você multiplica esses 3.600 segundos por 360 mil quilômetros. Isso é 1 hora só. Nós estamos falando de 40 bilhões de anos-luz. Nenhum computador da Terra consegue fazer essa conta. É esse Deus que fez tudo isso e que mede ele a palmos. Essa profundidade que ele está dizendo aqui, né? Que nós vamos conhecer. Nós vamos conhecer a Cristo, a estrela da manhã na sua plenitude. Nós não vamos ter apenas parte na autoridade de Cristo, mas também parte na sua glória. Cristo é a nossa esperança, a nossa riqueza, a nossa recompensa. Nós o veremos face a face, serviremos a Ele eternamente. Ele será o nosso prazer para sempre. Só Ele é capaz de satisfazer plenamente a nossa alma. Só Ele, irmãos. Eu amo a minha mulher, né? E aí se eu disser diferente. Mas eu não consigo satisfazê-la plenamente. Eu sou um retrato. Quem é da idade minha e do pastor aqui, talvez já tenha tirado foto ali, perto daquela esquina ali do Francisco Pinto, ali onde era a recebedoria de renda, foto mochila.
O velhinho botava a cabeça assim dentro do saco. Você não é desse tempo não, né? Nós somos aquela foto que a bichinha ia apagando com o tempo assim, ficava só branco. Ela sumia. Essas meninas não sabem o que é isso. Vamos pesquisar na internet o que é foto mochila quando chegar em casa. Eu não posso satisfazê-la plenamente, mas ela é satisfeita plenamente, não por mim, mas por Cristo. É isso que nós temos que, quando a tribulação, a dificuldade bater na nossa porta, Cristo é a nossa alegria. Eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, fazendo algumas aplicações aqui. Não podemos esquecer que o Senhor conhece todas as coisas. Seus olhos são como o quê? Chamas de fogo. Temos que ter fé, esperança e amor. Nota 10 para a igreja de Tiatira. Mas não podemos esquecer de buscar uma vida de santidade. Temos que amar nossos irmãos. Amém? Contudo, não podemos ser tolerantes ao pecado, condescendentes com o erro e nem tampouco com heresias. Deus é longânimo e paciente, mas disciplinará aqueles que andam no erro. Se você é filho de Deus e está aí no oculto, andando por caminhos que não é da vontade dele, se você é filho, ele está lhe chamando para você se arrepender e se voltar para ele. Mas vai chegar a hora que ele vai fazer igual aquela Jezabel aqui do livro de Apocalipse. Ele vai prostrar você, ele vai tratar, quebrar, moer. Porque se ele não fizer isso, você vai se perder. Ele tem que fazer isso para você voltar. E ele só faz isso porque você é filho. Porque se você fosse bastardo, se você não fosse filho de Deus, ele ia deixar você, como lá no capítulo 1 de Romanos, entregar você às paixões infames. Como diz lá na carta do apóstolo Paulo, a operação do erro. Você está perdido. Quando eu vejo um crente aprontar, casar, batizar e não acontece nada, eu digo, esse aí não tem parte com Deus não. Porque se tiver parte, o Senhor vai tratar, o Senhor vai visitar, o Senhor vai disciplinar. Que Deus nos ajude.